Bom dia, moçada. Alice Bordim. Bom dia, vamos lá. Gente, hoje encerramos função composto capítulo. O que eu tenho a orientar para vocês hoje é o seguinte, pela correção de prova que eu vi. Tem muitos de vocês, teoricamente, ainda pensando que basta ser inteligente, basta usar raciocínio matemático. Acabou, gente. Você vai ver aqui pelos exercícios que se você não estudar, não chegar a alguma coisa, você vai para caminhos tortos completamente. Inclusive, teve um monte de gente que me deu como função parábola um S de sadia. Parábolas são 6 tipos. Volta na aula de função do segundo grau. Era a matéria que ia cair na prova. E um monte me deu uma resposta sim. Não tem nem como considerar nada. Infelizmente. Então aí a gente recomenda. Assista às aulas novamente. Faça os exercícios novamente. Porque senão você vai se enroscar já já. Você vai ver que é uma eterna revisão agora aqui. Tanto que o primeiro exercício de tarefa já é assim. Hoje a aula é só de exercício. E a gente está falando de uma coisa que não é nada de função do segundo grau. Que vai logo logo, função exponencial, função logarítmica, voltar. Gente, função composta. Eu falei que compor função, duas ou mais funções. Se você tinha uma função que fazia um trabalho aqui, depois tinha outra função que fazia o trabalho aqui, você vai substituir as duas funções por uma só. E sempre visão contrária. Primeiro a F, depois a G, é a GOF, que a gente escreve daqui para cá, só que a aplicação é daqui para cá. Primeiro a F e depois a G. E você está atrás de uma função. Não é uma equação, não é achar x, é uma expressão em função de x. E vamos lá, primeiro exercício, idêntico da tua prova, primeira questão da tua prova. Quando a gente fala idêntico, né? João Gabriel. Não é que ela desenha a função, quer a parábola, quer onde corta o eixo X, não tem nada a ver. A matéria é outra. Só que vai cair na questão, que é o desenho que eu quero. Maria Luísa. Gente, caiu aqui Albert Einstein, 2017, Faculdade de Medicina, feito pela VUNESP a prova. E perceba, é lado técnico, não tem historinha, raciocínio, é saber a matéria. A função f tem lei de formação f de x igual a 3 menos x. E a função g tem lei de formação igual a 3x². Um esboço do gráfico da função f de g de x é dado por que desenho? Primeiro vai atrás. O que é f de g de x? Então, f de g de x. Você não teria trabalho nenhum em me dizer o que é g de x. Quando a gente fala isso, está aqui, ó. O cara te deu. É só colocar aqui, já fez a aplicação da g. F de 3x². Aí. O que é f desse trem vermelho? F de x é 3 menos x. F de Maria, 3 menos Maria. F desse trem vermelho, 3 menos o trem vermelho. Só ajeitando a casa, f de g de x, se você gosta de ajeitar aqui, que função é essa? É de primeiro ou segundo grau, gente? Segundo grau. Segundo grau. O desenho dela é uma reta?
Um S, parábola. Tá? O A é positivo ou negativo? Negativo. Então é uma parábola de boca para baixo. Já sabemos o resultado. Na prova, a função era essa, só tinha um X a mais aqui. Só que é lógico, na prova eu pedi. Desenhe. Parábola de boca para baixo, corta nas raízes, tinha que achar as raízes, corta o eixo Y no 3, tem vértice, acha o vértice. Tá aqui, acabou. Alternativa, você mesmo disse, parábola de boca para baixo, nenhuma outra é parábola. Certo? Para escrever aqui, né, se está dando uma tarefa, você ia falar uma função do segundo grau. O A é negativo, portanto é uma parábola de concavidade para baixo. E o único desenho alternativa A. Se tivesse mais, porque ele ia indicar onde são as raízes, tinha que achar as raízes, os cortes seriam diferentes. Gente, às vezes a gente fala assim, né? Eu fico intrigado. Como é que você conseguiu desenhar uma função assim? É intrigado. E no pior, uns 20, né? Eu poderia dizer assim, colou fake news, alguém passou um fake news, tá vendo como que fake news te leva pro buraco? Yeah. E pior, né? 20 caíram. E aqui, quando a gente diz cai nos grandes vestibulares, Enem é meio raro. Está aqui, Unicamp 2018, a tarefa de hoje, Unicamp 2020. Repetição. E perceba que é um exercício, gente, que não tem história. O cara que não tem noção nenhuma já chutou. Para. Ninguém pediu para desenhar, ninguém pediu nada. Isso daqui é uma exponencial, isso daqui é uma função com radical. Espera aí, cai tudo naquilo que a gente está dando. Função determinada por mais de uma expressão. E a composição. Eu disse, começa sempre pelo miolinho. Se teria alguma função, h de x é vermelha, se x for um número menor ou igual a 1. Será preta se x for maior que 1. Só isso que eu tenho que observar por enquanto. E eu quero h de 0. Acho que não há dúvida que 0 é menor que 1. Então eu devo usar essa função. Se eu vou usar essa função número 1, 2 elevado a 0 mais 1, 2 elevado a 1, que é 2. Fiz minha primeira aplicação, então o que você tem aqui é h de h agora de 2, que eu acabei de achar. Só que agora eu preciso achar o h de 2. H de 2 é a função preta, porque é maior que 1. Então o h de 2 seria a raiz quadrada de 2 menos 1. Raiz de 1, que é o próprio número 1. Portanto, agora, gente, quase que acabou. Eu quero h de 1. 1 igual a 1 é função vermelha. Aqui não pode ser igual a 1. Então é 2 elevado a 1 mais 1. 2 ao quadrado, que dá um número 4, resposta. Perceba, se você sabe, exercício super simples, você vai falar, nossa senhora, meu Deus. Agora, se eu não sei,
Eu vou ficar horas olhando para ele. Não sai, não tem raciocínio aqui. E agora a gente abre o livro, acompanhe resolução dos exercícios do livro de vocês. Certo? Função composta, página 65. Isso daqui eu tinha começado a fazer, tal, pedi para que vocês fizessem, agora vamos fazer. E a tarefa de vocês eu vou pôr, depois que eu der a aula, uma folha, é um exercício fora, vai estar depois no final da folha de vocês lá da aula, tá? Então olha lá, sexto exercício, finalizando aí esse capítulo de composta, aula que vem injetora, sobrejetora, bijetora e inversa. Gente, te deu 3 funções, considerando as funções definidas por f, g e h. 3, como eu disse, pode ser quantas eu quiser. Determine a lei da composta OGOF. Então vamos lá. Eu quero a OGOF de x. Sem mistério, essas bolinhas aqui de composição, só para escrever por extenso, não ficar pondo parênteses, colchetes, um monte de coisa. Só que depois, na hora de funcionar, é melhor furar elas. Fura é H de G de F de X. H de G de F de X. Parênteses, colchetes, aqui não tem tanto problema. O problema agora é fazer as aplicações. F de x começa sempre por aqui. F de x, sem problema, o cara te deu. Põe lá. Então é H de G de F de x, 3x menos 2. Agora, quero G dessa coisa vermelha. G da coisa vermelha. Vou pôr até separado aqui. G de 3x menos 2. Bom, pela G, G é menos x quadrado mais x. G de Maria menos Maria ao quadrado mais Maria. G da coisa vermelha menos a coisa vermelha ao quadrado mais a coisa vermelha. Põe a coisa vermelha aqui. Chegou a hora de começar a falar assim para vocês. Eterna revisão, né, gente? Quadrado da diferença. A gente começa às vezes matéria, vamos ver fatoração, por quê, né? Cai no vestibular, fatoração. Olha aí, ó, em função, nada a ver. Quadrado da diferença. Cuidado com os sinais. Começa aqui aquelas loucuras que se você não debruçar e tentar fazer, você vai errar todo momento que eu te pedi em prova. Quadrado do primeiro, 9x quadrado, tanto 3 quanto x ao quadrado, menos. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6 vezes 2 dá 12. X mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais 3x menos 2. Troco o sinal de todo mundo aqui. Menos 9x quadrado mais 12x menos 4 mais 3x menos 2. E chega ao que eu queria, que é isso daqui. Menos 9x quadrado mais 15x
menos 6. Isso é g de 3x menos 2. Então, aqui o que você quer é h dessa coisa bitela que virou. Menos 9x² mais 15x menos 6. Então vai percebendo que o exercício cresce. Tem gente resolvendo em livro, apostila. Não está dando para ver lá embaixo? Isso, assim tá bom. Certo? Tá aí. Deixa eu abrir aqui. Enfim aqui. E agora eu quero H dessa coisa preta. Então o nosso OGOF lá de X se resume em H dessa coisa preta. Gente, H de X ainda bem que é coisa simples. É 1 menos 2 vezes X. H de Maria, 1 menos 2 vezes Maria. H da coisa preta, 1 menos 2 vezes a coisa preta. 1 menos 2 vezes a coisa preta. Olha aqui. Menos 9x² mais 15x menos 6. Distributiva. A sua OGOF de X é 1 menos. Menos por menos, mais 18x². Menos por mais dá menos 30x. Menos por menos dá mais 12. Portanto, resposta OGOF de X é 18x² menos 30x mais 13. Resposta, sua função OGOF. É uma função de segundo grau, parábola, boca para cima. Se eu quiser, onde corta o eixo x, onde corta o eixo y. Tudo é questão, só que aqui ele pediu simplesmente a lei da composta. A lei é esta. Então vai percebendo, gente, onde a gente está entrando. De uma linha eu faço você trabalhar bastante, pensar, lembrar de fatos importantes. Matemática é eterna revisão. Não tem como eu falar assim, ó, a partir de agora, vamos começar a aprender. Não, tem exercício de tudo quanto é tipo. Por isso aí, ó, muita gente está perdidinha já em função do segundo grau, hein? Que o contrário, oitavo exercício. Porque o contrário, você está acostumado a te dar a F e a G e te pedir para você achar uma composta. Aqui o contrário, porque eu te dei uma composta. Te dei uma das funções e pedi, na realidade, eu pedi f de 5 mais g de 2. Mas para achar f de 5 eu preciso de f de x. Então é mais ou menos o contrário, né? Eu te dou f e g, te peço a composta. Aqui eu te dei a composta, te dei uma das funções, preciso da outra, senão eu não executo o exercício. A única coisa que eu poderia aqui me arriscar, se isso daqui fosse numa prova, eu considerar alguma coisa, eu não sei fazer nada disso, poderia arrancar talvez meio certo do professor bonzinho, só achando g de 2. O que ele quer é determine o valor de f de 5 mais g de 2. F de 5 eu não sei, mas g de 2, gente, 7 menos 2, 5. Poderia dizer com muito carinho, professor, eu achei isso, deu 5. Só que o resto eu não sei.
Então agora vamos lá. O que eu tenho que fazer? A partir da composta. Olha lá. G de f de x, segundo ele, é 3x menos 2. Bom, agora preste atenção. É questão só de colocação. Senhores, ele não me deu f de x. Então não adianta ficar procurando para querer enfiar aqui. Então eu pediria para os senhores esquecer, reserva isso daqui por um instante, reserva. Quando a gente fala esquece, vocês querem já apagar. Guarda. E vamos tentar na raça achar o que é g de f de x. Quando eu falo na raça, o que é g da coisa preta que eu escrevi aqui? Olha lá, ó. O que é g de x? 7 menos x. G de Maria, 7 menos Maria. G de qualquer coisa, 7 menos qualquer coisa. G da coisa preta que está aqui, 7 menos a coisa preta. Não é isso, G de x? G de f de x. Esquece que eu te dei. Já já eu vou lembrar. G de qualquer coisa é 7 menos qualquer coisa. Porque agora, gente, você achou na raça. O cara não tinha te dado? Volta a lembrar. O que é f, g de f de x na realidade? 3 menos 2x. 3x menos 2. Isso eu encontrei que é igual a 7 menos f de x. Se o seu problema era f de x, passa isso para lá, fica mais f de x. Igual menos 3x mais 9, passando para cá. Acabo de achar, senhores, a função f de x que eu não conhecia. Não é bonito? Só que tem que ter tempo para degustar. Não é aprendi sei. Dá uma olhada. Isso ele te deu. Isso eu consegui pela função g. E aí eu consigo quem que é f de x. Eu preciso do f de 5 para dar a resposta. F de 5 é menos 3 vezes 5 mais 9, que dá menos 15 mais 9, menos 6. Menos 6 somado a 5 como resposta, menos 1 para esse problema. De composta da primeira parte de exercícios, era isso que eu estava propenso a falar para vocês primeiro ano. Só que tem aqueles consolidando saberes, né? Página 74, questões de vestibulares, para você começar já a sentir o que é um vestibular. Não é só fazer acha, te dou F, te dou G, faz uma função. Olha aí, ó. Te dá um gráfico de uma função. Para ser função, verticais cortam uma só vez. Por isso que aquele S nem era função. Agora, esse S deitado é. Só que ninguém está pedindo para você desenhar essa função. Essa função é uma função polinomial gigante. Só para você considerar 1, 2, 3, 4, 5 raízes. No mínimo ela tem quinto grau. Né? Você tem uma função dessa, contínua, cortando em 5 raízes. Mas ninguém pediu isso para você. Considere a função real g. Está aqui.
cuja representação gráfica está parcialmente ilustrada na figura a seguir. Parcialmente porque ela continua tanto aqui para cima quanto aqui para baixo. Sendo GOG a função composta de g com g, então o valor de GOG de menos 2 essa é a função g, ele está pedindo não a composta. Para achar a composta eu precisaria ter a expressão. Só que ele está pedindo um único valor. Qual que é a GOG de 2, de menos 2? Tá aí. GOG de menos 2. Fura a bola. Isso daqui é G de menos 2. Agora o meu trabalho é ir lá no gráfico e tentar capturar quem que é G de menos 2. Imagem do menos 2 pela função G que ele me deu. G tem menos 2, o X é aqui. Qual a imagem aqui, hein? Isso daqui não é a própria raiz, a imagem é que valor? 0. São os zeros da função, onde a função vale 0. Menos 2 é um zero da função. Isso daqui é 0, gente. Então, o que eu quero aqui é G de 0. E agora, qual a imagem do 0? 0 é aqui. Agora, a imagem do 0 é o número 4. Alternativa B de bola. Me diga, quantas contas você fez aqui? Nenhuma. E olha onde a gente chega. Certo? Porque ele pediu. Imagem de uma raiz é 0. Tanto é que é chamado de zero da função. Agora, a imagem do 0 é o número 4, onde cortou o eixo Y aqui, ó. Resposta. Fim de papo. Igual da Unicamp. Não tem nem como a gente falar assim, né? Nossa, quanta conta eu fiz? Eu só preciso saber interpretar. E tem gente que sai do vestibular bufando. Nossa, que questão difícil. E o professor fala, o aluno bem preparado conseguiu fazer bem a prova. Olha outro. Unicamp 2014, 2018, 2014, 2020. Uma repetição. Parecido com o que eu acabei de fazer aqui. Parecido. Só que aqui tem 2 gráficos, né? Lá só tinha um. Então aqui para diferenciar, eu chamei esse gráfico pontilhado aqui de função preta. Que é a função que ele chama de G. A pontilhada que você tem na apostila. E continuando vermelho, a função F, um Vzinho aqui. São, né, 2 segmentos de reta. Então, considere as funções f, esse v, e g, essa curva, cujos gráficos estão representados na figura. Qual o valor de f de g de 1 e g menos g de f de 1? Então, vou escrever aqui. F de g de 1 menos g de f de 1. É outra questão que não tem cálculo algum, é você olhar o gráfico. Primeira coisa que você tem que fazer é achar g de 1, miolinho aqui. E depois, na sequência, achar f de 1. Vou pôr em outra cor, né?
G de 1, F de 1. A G eu pus como preta, então vou estudar a função preta, que seria a sua tracejada. A F eu pus em vermelha, eu vou estudar a função vermelha aqui. Ambos eu vou precisar da imagem do número 1. Busco o número 1, o número 1 está aqui, olha lá, ó, função preta, esta. Qual a imagem quando x é 1? 0. É a própria raiz da função preta. Função preta vale 0 aqui, vale 0 aqui, vale 0 aqui. Em 1, a imagem é 0. Função preta. Só que o que eu quero é f desse g que você acabou de achar, menos g agora da imagem do 1 na função vermelha. 1 continua aqui, mas a função vermelha tem como imagem o quê? Menos 1. Olha lá, ó. A imagem da vermelha, menos 1. Da preta é 0. Da vermelha, menos 1. E agora, finalizando para achar a bendita resposta, quero a imagem de 0 da função f, que é a vermelha. Gente, se x é 0, a imagem da vermelha em 0 é o número 1. Menos a função preta g, quando x é menos 1. E de novo aqui, ó, para não te decepcionar, menos 1 é onde essa preta cortou o eixo x. A imagem é 0. Portanto, sua resposta é o número 1. Olhou? Só que tem gente que vê esses dois borogodó aqui, fala, vixe, já chuta. Nenhuma conta. Nenhuma. Então aqui, ó, vestibulares, Unicamp, Unesp, FUVEST, adoro esse tipo de matéria. Porque pega o aluno despreparado, o aluno que pensa assim, eu sou bom de raciocínio, sei matemática. Dançou. Não tem que raciocinar, tem que saber ter conhecimento. E fazer suas aplicações. Que dica é essa? Ó? Quando você pega assim, né, academias militares, adoram isso. Né, ITA, cadetes do exército, né, naval, aeronáutica. Porque, ó, numa linha, eu faço você esmiuçar uma parte da matemática. Seja as funções reais, f de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 4x. Beleza. E g de x igual a x menos 1. Qual o domínio da função f de g de x? Perceba, seco, curto e direto. Primeiro, você vai ter que achar quem que é f de g de x. Isso é o que a gente estava fazendo. Beleza. O que é g de x? G de x sem complicação. X menos 1. Então o que você está querendo é f de x menos 1. Tá aí. F do trem vermelho. Gente, f de x é a raiz quadrada do x ao quadrado mais 4x. F de Maria é a raiz quadrada de Maria ao quadrado mais 4 Maria. F de x menos 1 também será raiz quadrada
desse trem vermelho ao quadrado, mais 4 vezes o trem vermelho. Eu não tenho culpa se o trem vermelho é gigante. Tem que pôr lá. X menos 1 ao quadrado mais 4 vezes x menos 1. E aí você vai chegar à conclusão que f de g de x é a função raiz quadrada de quadrado da diferença, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, mais 4x menos 4. Então a sua função f de g de x é a raiz quadrada de x quadrado mais 2x menos 3. Beleza! Apliquei o que é f de g de x, composta a aula nossa hoje. Só que quando começou essa pandemia, primeira aula lá, tinha um monte de expressões que eu me lembro que eu tinha que ficar aqui, como que eu ia passar isso para vocês, né? Aí deu a ideia aqui da TV lá e tal. Quero o domínio dessa função. Quero saber onde essa função existe. Aí é lógico, lá só mexer com expressões do primeiro grau, mais simplesinha. Porque se função trabalha, né, somente no campo real, funções reais, raiz quadrada de número negativo não existe. No campo real, não. E aí você tem que exigir que esse número que se está dentro de uma raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. Lá naquelas primeiras aulas, se você voltar lá, a primeira aula, quando a gente começou essa quarentena, você vai ver lá que tinha x menos 3, x mais 5, eu te explicando. Domínio da função. Valores de x, todos têm que partir, mas para partir tem que existir quem recebe lá. E raiz quadrada de número negativo não recebe. Você volta lá naquela primeira aula. Aí você volta na tua prova, segunda questão. Só que não era essa expressão. Eu quero isso maior ou igual a zero. Não é na equação do segundo grau? Eu quero isso positivo. Para saber onde é positivo, tem que desenhar a parábola. Boca para cima, corta o eixo x nas raízes, se existem. E aí, vamos achar as raízes. X quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Quem são as raízes, hein? A soma tem que dar menos 2 e o produto menos 3. Não é menos 3 e 1? Sobe produto, ó. Para não ter que ficar Bhaskara, delta, p quadrado aqui no meio do caminho. Por quê? É uma parábola que corta no menos 3 e corta no 1. Achar as raízes é só achar os zeros da função, onde a função corta o eixo x. É uma parábola de boca para cima, porque o a é positivo. Onde aqui ela é menos, aqui ela é mais, aqui ela é mais. O que eu quero? Onde é maior ou igual a zero, positivo, pode ser zero, pode ser as raízes. E aí você pode me afirmar qual o domínio da função. Todo x pertencente às retas real, tal que x seja menor ou igual a menos 3, ou x seja maior ou igual a 1. Alternativa A. Notaram o princípio, gente, dessa aula aqui? Eu não usei o conceito só de f de g de x. De equação, uma questão da sua prova, segunda questão. Queria saber onde isso é maior que zero, onde é menor que zero. Só que surgiu de uma composição e, primeiro, estudo de um domínio. Gente,
Nessas horas a gente fala para você. Você está estudando ou você está querendo só passar de ano? Porque a gente está chegando numa matéria que depois você fala, não estou entendendo nada. Você estudou isso? Estudou isso? Estudou isso? Que como eu disse, vamos entrar em exponencial e logaritmo. Continua, composta, fog, gof, lá com log. Aí vai embolando tudo. Inequações. Então, moçada, bons estudos. Vamos lá. Estuda bastante, hein? Tem tempo. Até a semana que vem. Tchau, Shigeru. Tchau, tchau.